Fala galera, vamos agora resolver a prova do ITA 2014 de Física, uma das provas mais difíceis para muitos da história do ITA. Questão número 1 já é pesadíssima, uma questão de ensino superior, gente. Para muitos, uma questão plausível de anulação. Eu não acho que deveria ser anulada por dois motivos. Primeiro, é uma questão objetiva. Tá, o que isso tem a ver? Já explico. Segundo, dá para resolver por lógica. Como é que eu vou misturar a lógica junto com o fato de ser uma questão objetiva? Eliminação de alternativas. Você vai ver que vai dar para eliminar alternativas e acertar o gabarito. Então, a ideia do ITA, acredito que seja essa, você resolver por lógica. Mas se fosse uma questão discursiva, para mim deveria ter sido anulada, porque é um conceito que você não vê no ensino médio. Mas ITA é ITA, né, mano? Então eu aconselho você assistir o vídeo até o final, porque eu vou explicar como se fosse uma questão discursiva depois. Primeiro eu explico como você rouba a questão, né? Como é que você rouba para acertar. E depois eu explico da maneira corretinha que você chega na resposta, e não eliminação de alternativas. Tá? Então vou ler o enunciado aqui. O módulo de Young de um material mede sua resistência a deformações causadas por esforços externos. Numa parede vertical, encontra-se engastado um sólido maciço de massa específica ρ e módulo de Young E, em formato de paralelepípedo reto, cujas dimensões são indicadas na figura. Com base nas correlações entre grandezas físicas, assinale a alternativa que melhor expressa a deflexão vertical sofrida pela extremidade livre do sólido pela ação do seu próprio peso. Então o enunciado explicou direitinho, mas caso você não tenha entendido, eu vou te explicar aqui. Então eu tenho isso aqui, uma parede, um plano, e tem esse paralelepípedo aqui, reto. E ele está fixo a esse plano aqui, ele está fixo. O enunciado diz que ele está engastado, tá? A gente chama esse ponto aqui fixo de engastamento. Depois, na parte dissertativa, eu explico isso melhor. E apenas por causa do seu próprio peso, vai acontecer uma deflexão. O que seria isso? Como é que eu visualizo essa deflexão? Por exemplo, finge que isso aqui é o meu paralelepípedo, tá? Isso aqui. O que acontece? Essa parte aqui, ó, finge que tem a parede aqui, ó. Minha mão aqui, ó, parede. Então essa parte aqui tá fixa. E aí o enunciado diz que é por causa do peso. Então se é por causa do peso, só pode sofrer deflexão para onde? A favor da gravidade, vertical para baixo. Não pode acontecer isso nem nada. Então ele vai defletir assim, ó. Isso aqui. Deu para sacar? Vai acontecer isso. Tem posição original, posição normal, deflexão. É isso aqui. É isso que acontece, tá? Beleza? Só pode assim por causa do peso. Tá, então é isso que vai acontecer. E aí ele quer saber quanto que vale essa deflexão, né? A deflexão vertical. Quanto que vale o que defletiu, a quantidade. E aí, olha as respostas. Fudido, né? Então, a gente vai ter que resolver por lógica primeiro, cara. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai olhar para as dimensões do meu paralelepípedo e vai pensar o que faz diferença na deflexão aqui. Por exemplo, o comprimento da minha barra faz diferença na deflexão? A resposta é sim. O comprimento qual é? A letra A, é o A, né? O A é o comprimento da barra. Vamos ver aqui, vamos tentar te explicar aqui rapidinho. Se eu boto aqui ó, a barra desse comprimento aqui, ou seja, o meu ponto fixo está aqui, é muito mais fácil eu conseguir ó, defletir o quanto eu quiser com mais facilidade, é mais fácil. Agora se eu botar o ponto fixo aqui, ou seja, a minha barra, o comprimento é esse aqui, eu quero que você visualize fingindo que a parede é aqui, tá? É porque eu só achei um marca-página para dar como exemplo para vocês. Eu sei que é um exemplo bem merda, mas acho que dá para entender, né? Fica mais difícil eu conseguir defletir. Se você duvida de mim, pega na sua casa e testa. Quanto menorzinho for o comprimento aqui, ó, mais difícil fica você defletir. Quanto mais distante, ó, mais fácil é. Que eu faço sim. Então o A vai influenciar sim. O que isso significa? Significa que na resposta da deflexão, independente de qual seja o resultado, o A ele vai influenciar, ou seja, ele aparece na resposta. Tá? Beleza? Agora vamos olhar para o H, a altura. Será que ela influencia? Agora não vai dar para fazer com esse marca-página porque ele não tem altura, né? Ele é bidimensional. Eu vou pegar esse cara aqui então. Vou pegar isso aqui. Então esse aqui tem uma altura H. Deixa eu pegar outra coisa aqui. Tem uma altura H. Vê se você consegue... Deixa eu botar isso aqui. Você consegue visualizar que aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa alturinha aqui, ó. Isso aqui vale H. Beleza? Se eu aumentar essa altura, fica mais difícil defletir? Lembra só. Ele deflete em que eixo? Só no eixo vertical. No eixo Y. No eixo X nada acontece. Porque a questão fala que ele deflete apenas... Deflete, acho que essa palavra existe. Se não existir, você está entendendo o que eu estou falando. Só no eixo Y. Por causa do peso. Só o peso. Devido ao peso. O enunciado fala isso. Então, pera aí. Eu tenho essa altura aqui. Eu vou conseguir uma deflexão com isso aqui. Será que se eu aumentar a altura,
Finge que eu peguei isso aqui, é o mesmo material, igualzinho, idêntico. Eu não tenho um outro igual a esse, mas você consegue visualizar isso. Ou seja, eu só aumentei a altura. Como se eu tivesse botado outro bloquinho desse, exatamente igualzinho esse, por cima. Ou seja, a altura agora é 2H. Tá entendendo? Fica mais difícil defletir? Pô, cara, fica, velho. Por que fica? Porque agora tá tudo concentrado e eu preciso fazer o quê? Defletir só no eixo Y. Então, quanto maior for a altura, mais difícil vai ser. Ou seja, quanto maior for o H, mais difícil vai ser defletir isso aqui. Aqui, ó, fica mais difícil. Quanto maior, mais difícil vai ser. Tá certo? E se eu coloco, então, quer dizer que o H vai influenciar sim na deflexão. Ou seja, o H deveria aparecer nas soluções. Tá certo? E tu percebe o que eu tô falando. O A, ele vai ser o quê? Diretamente proporcional à deflexão. Por que ele vai ser diretamente proporcional? Porque eu disse que o A, quanto maior for o A, mais fácil é a deflexão. Ou seja, diretamente proporcional. Agora eu disse que quanto maior for a altura, mais difícil, não mais fácil, mais difícil é a deflexão. Ou seja, inversamente proporcional. Então, independente de qual seja a resposta, você sabe que o A vai estar diretamente proporcional, ou seja, ele vai estar em cima, e o H vai estar embaixo. Agora vamos analisar o nosso B. Será que o B influencia na deflexão? Bom, a deflexão não acontece apenas por causa do... na vertical, perdão. Então, se eu aumentar o B, ou seja, se eu botar exatamente outro paralelepípedo coladinho com esse, um do lado do outro, finge isso aqui, ó, são dois paralelepípedos iguais, né, congruentes, sei lá como a gente fala. Enfim, então aqui vale B e aqui vale B. Então ficou 2B. Isso vai influenciar na declividade? Olha aqui, eu tenho uma declividade aqui, eu faço aqui. Será que se eu botar um igualzinho do lado, vai ficar mais difícil a declividade? A resposta é o quê? Não! Por que não? Porque essa declividade só acontece na vertical, ou seja, a horizontal, ou seja, o eixo X, não influencia em nada, apenas o eixo Y. Ou seja, se eu botasse em cima, aumentando a altura, aí sim complica. Agora, quando eu boto um do lado do outro, não vai complicar em nada, velho. A declividade, ela continua tendo a mesma declividade que ela tinha antes. Não posso aumentar o quanto eu quiser, claro, não posso chegar a passar do plano. O quanto eu quiser no tamanho desse plano, que esse plano conseguir, daí eu posso aumentar que não vai influenciar na deflexão. Não vai. Tá certo? Então o B não influencia na deflexão. E se o B não influencia na deflexão, ele não vai aparecer na fórmula da deflexão. Então é só olhar a alternativa A, B, C, D, E e ver qual não tem esse B. Se você não entendeu alguma coisa que eu falei aqui, você coloca nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Eu disse, é uma questão difícil, eu estou tentando te explicar por lógica e depois, isso aqui, tudo que eu estou falando vai fazer mais sentido físico quando eu te explicar na parte mais dissertativa, tá? Mas eu espero que você tenha entendido a lógica. É só você lembrar de dilatação. Se você estudou dilatação, você sabe, cara, quando você junta os corpos, aqui estou juntando iguais, isso não vai influenciar em nada na dilatação, tá? Tô falando no eixo X, beleza? Então o B não vai aparecer na resposta. Vamos lá, olha a letra A. A letra A, a gente tem o A diretamente proporcional, tá em cima, então começou bem, tá certo. Mas tem o B aqui, não pode ter B. B não influencia, então a A já não é a resposta, elimina a A. Vamos olhar a letra B. A letra B não tem nem o A, ó. Não tem o A. Então já começou errado, deveria ter A. E tem o B aqui. E o B não pode entrar. Então a letra B está mais errada do que a A ainda. Então a letra B está errada também. Vamos olhar a letra C. A letra C também não tem um A aqui em cima e tem um B ao quadrado aqui. Então tem o B. Ou seja, está errado também. Não pode ter B. E tem que ter um A em cima, por exemplo. Olha a letra D. Opa! A letra D tem o A aqui. Não tem B aqui. Opa, por enquanto tá tudo certo. E ainda tem o H embaixo, que eu falei que o H é inversamente proporcional. Porra, até agora a letra D sem dúvidas. Mas vamos olhar a letra E, né? Porque se a letra E tiver o A em cima e não tiver B, tiver o H embaixo, fudeu. Aí não dá pra fazer desse jeito. Mas olha a letra E. A letra E tem B aqui e não pode ter B. Então, por eliminação, letra D. Eu acho que o Ita queria que você fizesse isso. Eu acho que o Ita queria que você pensasse assim. Porque se o Ita coloca a letra E como sendo uma resposta válida, mudando só alguns valores, fudeu. E você teria que saber resolver da maneira mais bonitinha. Então, aí sim acho que a galera falaria para anular. Então passou justamente porque dava para resolver dessa maneira. Então se você teve alguma dúvida do que eu fiz aqui, você coloca nos comentários que eu vou tentar te explicar melhor. Mas você viu que o B não vai influenciar porque a deflexão acontece apenas por causa do peso. Simples assim. Tá certo? Tá, e como é que eu faria para chegar nessa resposta? Chegar nesse 3ρ G, a quarta, 2... módulo de Young H quadrado. Como é que eu faço para chegar nisso? Vamos lá agora. Então, explicação teórica agora para vocês. Eu vou fazer o seguinte aqui. Vou começar para ficar mais fácil. Tá vendo esse plano aqui, essa parede? Finge que é o meu livro aqui de química, nada a ver, né? Aula de física, eu peguei um livro de química.
e esse paralelepípedo é isso aqui. Então tá assim, concorda que tá assim? Tá exatamente assim. O que eu vou fazer? Para você visualizar mais facilmente o que eu quero fazer aqui, eu vou só virar, ó. Então tava assim, não tava? Virei aqui e deixei assim. E desenhei aqui. Então eu fiz a mesma coisa, tá vendo o desenho? Tava assim, virei assim. Porra, se você não entendeu isso, velho, quebrou. Tem que entender isso. Então o que eu tô querendo dizer? Que isso aqui, ó, vale o quê? É o comprimento, é o A, por exemplo. Daqui até aqui, ó. Vale A. Outra coisa que eu poderia falar, o H, isso aqui, essa alturinha é H. O B não dá pra ver, né, porque eu desenhei agora num plano bidimensional. Tá certo? Beleza, e aí, o que dá pra fazer então? Ele quer saber o quê? A deflexão. Só que deflexão a gente também chama de flecha, tá? Você, assim, de um jeito mais técnico, é mais legal falar deflexão. Mas no cotidiano físico a gente fala flecha. Então aqui, ó, deflexão é igual a flecha. Então a deflexão eu represento com a letra F em vez de com a letra D. Pode representar com a letra D, mas a gente usualmente usa a letra F. E como é que calcula a deflexão? Então, cara, aí tem um problema. Já vou explicar aqui o que é deflexão. Mas, como eu disse, é uma questão de ensino superior. Ou seja, eu preciso de cálculo diferencial para demonstrar todas as fórmulas que eu vou utilizar aqui. E eu não vou fazer isso, porque o ITA é uma prova de ensino médio, né, vestibular de ensino médio, e eu não quero fazer isso porque o vídeo vai ficar gigante e você pode acabar se embolando. Então eu acho mais legal, mais plausível, você decorar o que eu vou falar aqui mesmo, tá? Por mais que eu odeie decorar fórmulas, é o jeito. Essas questões assim, que o ITA geralmente cobra às vezes, é interessante você estar já visurado, que a gente diz, né? Então calcula por essa fórmula aqui, eu já vou explicar tudo que está escrito aqui, essa fórmula, mais ou menos o porquê dela, o sentido, se ela realmente faz sentido, se eu vou explicar tudo. Então vamos olhar aqui agora para o nosso caso, o que a gente tem. Então eu disse que vai acontecer o quê? Aqui se trata do ponto fixo. E nesse ponto fixo o enunciado fala que é engastado, porque na verdade a gente chama isso aqui de engastamento. Engastamento. E o que a gente tem no engastamento? No engastamento, a minha deflexão é quanto? Zero. Por que ela é zero? Porque é fixo, não vai defletir, não vai acontecer nada ali. Então a deflexão é zero. Então, e nesse ponto aqui, é onde eu vou conseguir começar a deflexão. Então tá assim, retinho, né? Deixa eu pegar de novo, marca a página aqui para você entender. Então tá assim, né? E aí vai acontecer o quê? Aqui é fixo. Aqui é fixo. Vai acontecer isso aqui, ó. Não dá dando pra fazer na moral, vai ficar assim. Se eu fosse fazer linhas de projeções aqui, você ficaria algo desse tipo aqui, ó. Ó. Beleza? Aí aqui, ó, daqui até aqui o ponto que eu tava, isso é a minha deflexão. A gente chama isso de flecha máxima. Esse aqui, ó, é a nossa flecha máxima. Ou deflexão máxima. E isso sim a gente calcula por esta fórmula aqui. Beleza? Uma coisa maneira que o ITA poderia cobrar também, não acho que vá, mas sei lá, eu gosto de trazer as coisas bem completas para o meu canal para você ficar bem bisurado para a prova. Que em vez de pedir a deflexão, o ITA poderia pedir a inclinação. E se o ITA pede a inclinação? Pô, ferrou, velho. Como é que calcula a inclinação? Em vez de falar a fórmula, primeiro o que é a inclinação? Se eu atravessar um plano aqui, ó, horizontal, eu consigo formar um ângulo aqui, ó, que a gente pode chamar esse ângulo de θ. Esse ângulo de θ aqui, ele é chamado de inclinação. Então vou anotar aqui, ó, θ é inclinação. Então, sei lá, vai que aparece uma letra B, sei lá, enfim, se fosse na discursiva. Calcule a inclinação. É esse θ aqui. Mas como é que eu calculo esse θ? De novo, cara, precisa de cálculo diferencial. Então, em vez de tentar te explicar o máximo, vou te passar a fórmula. A fórmula para calcular esse θ é a seguinte, deixa eu apagar aqui. Para calcular o θ, você faz isso aqui, ó. θ é igual a Q, já vou explicar o que é Q. O A, você sabe que é o comprimento da barra, sobre 6 o E e o I. Já vou explicar o que é o E e o I. O E você até sabe que é o módulo de Young, mas eu vou explicar o que significa módulo de Young. E o I também vou explicar o que é. Mas enfim, a fórmula seria essa aqui. Eu quero só que você anote e espere que eu já vou te explicar como é que ela funciona. Tá? Mas anota aí, porque se o ITA pede inclinação, é isso que você utiliza. E não isso aqui. Tá vendo que é bem parecido, então não é difícil lembrar uma da outra. Tá? Beleza, mas o ITA não pede a inclinação, tô falando mais por desencarte de consciência. Tá, agora vamos lá. Vamos entender então, olhar aqui para a nossa deflexão. A deflexão está falando o quê? O que é aqui? Q é a carga total distribuída pela minha barra. Então, pô, a minha barra aqui ela é toda distribuída aqui, ó, por inteiro. Então, pô, como é que eu calculo a carga total distribuída? É uma parada muito empírica, velho. Não é tipo, uma demonstração matemática, é uma parada empírica. É o peso total que eu tenho distribuído pela barra
em relação ao seu comprimento, pô. Porque o peso ele é distribuído por toda a barra, certo? Em relação ao comprimento inteiro da barra. Então como é que eu calculo o quê? A carga total distribuída pela barra é o peso da barra sobre o seu comprimento. Qual é o seu comprimento? A. Então é P sobre A. Aí se você lembrar como é que calcula o peso de uma barra, massa vezes gravidade. Então eu preciso da massa da barra vezes a gravidade. Tá certo? Então anotei aqui. Beleza? Só que se você olhar as respostas, nenhuma aparece massa. Então eu vou ter que substituir essa massa por alguma coisa. Mas aparece um ρ. E ele fala que o ρ é o quê? Massa específica. Aí você tem que conhecer aquela fórmula. Massa específica é o quê? Massa sobre volume, né? Formulinha de densidade aí. Você não esquece isso. Massa específica, massa sobre volume. É só você isolar a massa e aí a gente brinca um pouquinho com matemática. Já vou explicar isso também. Calma. O que eu tenho para falar agora? Então, o A você já sabe que é o comprimento da minha barra, certo? 8 é um número, é o módulo de Young. O que é módulo de Young? O módulo de Young tem um nome mais bonito também na física, o chamado módulo de elasticidade. Módulo de elasticidade ou módulo de Young, como você preferir. E como é que eu calculo esse módulo de Young? Ele é igual a tensão aqui também chamada de esforço, se eu não me engano, no enunciado fala esforço, sobre a deformação que acontece ali. Só que como é que eu calculo essa tensão? Esse esforço é calculado sobre F sobre a área, sendo essa área aqui, ó, a área de secção da barra. Aí você tem que ter cuidado, qual é a área de secção da barra? Não vai achar que é a área total do paralelepípedo, pelo amor de Deus. A área de secção é essa área que eu vou pintar de preto aqui. E isso é a área de secção. Então esse A seria essa área de secção. Por exemplo, se eu quisesse calcular o A, era só fazer o quê? B vezes H, né? Base vezes altura. B vezes H é minha área de secção. Beleza? E quanto que vale o X? O X é o que? A deformação. Então é só pegar o comprimento inicial da minha barra, que é A, sobre o que variou depois da deflexão. Que é o que? Delta A. Simples, né? É uma parada muito normal, não é nada inventado. Não é tão complexo de entender essa parte. Então eu posso falar que o meu módulo de Young é igual a FA sobre razão delta A. Eu só substituir aqui dentro. A tensão, o valor substituir em cima, e o X substituir, chegamos nessa conclusão aqui. Mas, olha as soluções. Todas elas aparece o módulo de Young. Ou seja, a gente não vai utilizar nada disso aqui que eu escrevi. Ah, Xande, então por que você escreveu? Porque eu quero que você saiba isso aqui. Porque o ITA pode chegar e querer botar o módulo de Young, em vez da letra E, botar em função desses valores aqui. Então eu precisava te falar o que é módulo de Young. Precisava te explicar como é que a gente calcula. Mas, para essa questão não precisa, porque a questão, as alternativas possuem a letra E. Mas teria que substituir isso aqui, tá certo? Opa! E agora, o que faltou? Faltou esse I. O que significa esse I? Momento de inércia. Momento de inércia. Então, o que é momento de inércia? Eu não vou explicar direitinho aqui, mas basicamente vai usar para a gente calcular a rigidez da barra. Tá vendo esse R aqui? Esse R significa rigidez. Como é que eu calculo a rigidez da barra? Módulo de Young vezes momento de inércia. É assim que a gente calcula a rigidez. E é meio óbvio, quanto mais rígida ela for, mais foda vai ser para você defleti-la. Então por isso tu percebe que na verdade a deflexão ela está em função do comprimento da minha barra, o A, da carga total distribuída, ou seja, do peso total distribuído em função do seu comprimento, sobre o que? 8 vezes EI. Só que EI é o que? É a rigidez. EI é rigidez. Eu poderia escrever R aqui, 8R. Então a deflexão ela depende da rigidez da barra, do comprimento e da carga total distribuída. Deu para entender? E como é que eu geralmente calculo esse momento de inércia? Geralmente a gente usa essa fórmula aqui. Momento de inércia é igual a mr ao quadrado. Sendo R é uma distância lá, quando está no centro de massa, uma distância radial, uma coisa lá que gira, que tem velocidade angular. E aí que faz um movimento circular, tendo velocidade angular. E o problema é que a gente está trabalhando com uma barra. Com uma barra isso aqui não vale. Isso aqui não serve. Não serve pra gente. E aí eu tenho que fazer o quê? Para calcular o momento de inércia eu tenho que usar uma integral. Eu tenho que usar essa integral aqui, ó. É claro que eu não vou usar nesse vídeo, disse que eu não quero usar cálculo. Mas eu teria que usar integral para chegar numa fórmula que eu vou escrever aqui embaixo, que você vai decorar, obviamente. Então, o momento de inércia será B vezes H ao cubo sobre 12. Para acharmos a deflexão, precisaremos apenas encontrar o valor de Q e substituir o valor de I ali na expressão, já que o I não aparece nas alternativas. Tranquilo? Então, inicialmente, encontraremos o valor de Q. Vou apagar aqui para ficar mais fácil pra gente. Vamos, galera, tá acabando já o problema. Matar isso aí. Bora! Então, quanto que vale Q? A gente sabe que Q é peso sobre o comprimento da minha barra. Só que como é que eu calculo o peso? Peso é massa
vezes gravidade. Então, vou escrever aqui, ó, massa da barra vezes a gravidade sobre A. Só que eu sei que nas alternativas não aparece massa. Aparece o quê? Massa específica. E a gente sabe que massa específica é a massa da minha barra sobre o volume da minha barra. Só que dá uma olhada para a barra. Ela é um paralelepípedo reto. Como é que eu calculo o volume de um paralelepípedo reto? A área da base vezes a altura. Qual é a área da base? B vezes H. E a altura seria esse A aqui, né? Então o volume, ele é o quê? B vezes H vezes A. Não é isso? Então aqui eu posso falar que a massa, se eu isolasse a massa, ficaria o quê? Massa é igual a ρ vezes o volume. Logo a massa é igual a ρ vezes BHA. Esse valor para a massa aqui eu vou substituir aqui dentro, né? Então vai ficar M vezes G. Ficaria então ρ BHA vezes G. Certo? Isso aí. Então você percebe que eu tenho A em cima e embaixo. Vou poder cortar. Matar esse A aqui, ó. A com A. E eu fico que Q, carga total distribuída, é ρ H, ou ρ B, né? ρ B HG. Então tá aí, ó. Encontramos ρ B HG. Agora esse valor eu vou substituir aqui dentro. Pego o valor de I, substituo. E aí matemática para a gente chegar na solução desejada. Então vou apagar aqui para a gente matar. Então eu vou ter que deflexão é igual Q, quanto vale aqui? ρ B HG vezes A elevado a 4, né? Na quarta potência, sobre 8 módulo de Young vezes momento de inércia, que vale BH ao cubo sobre 12. A gente sabe que esse 12 que está aqui embaixo, ele pode parar lá em cima, né? Então ficaria aqui, ó, já passando direto, ficaria isso aqui vezes 12. Beleza? Vamos lá então. Deflexão é igual a 12 sobre 8, eu posso simplificar por quanto? Por 4. 12 divide 4, 3. Certo? 8 divide 4, 2. Isso aí. Aí sobrou o quê? Eu tenho B embaixo, tenho B em cima. Posso cortar. Ainda sobrou ρ. Então escreve aqui, ó, 3ρ. Tem também a gravidade aqui, né, G. A elevado a 4. E embaixo sobrou o quê? Módulo de Young. Percebe que eu tenho H aqui, ó. Vai cortar com o cubo aqui, vai sobrar H ao quadrado embaixo, né? Fica isso aqui. Vou botar só um parênteses aqui. E seria isso aqui, então. Esse é o valor da minha deflexão vertical. Aí você já olha e marca a letra D, né? 3ρGA quarta sobre 2 módulos de Young, H ao quadrado. Ufa! Espero que você tenha entendido. Deixa o like aí para ajudar o canal, porque isso aqui dá trabalho. E tamo junto, valeu. Qualquer dúvida você coloca nos comentários. Vamos para a questão número 2.